Olá, Psicologia e Propósito no ar. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje vamos falar sobre algo simples de dizer, mas muitas vezes difícil de fazer. A importância de falar o que sente. Já percebeu que hoje vivemos em uma sociedade que valoriza o autocontrole, a produtividade e a aparência de força constante? Mas nesse cenário, expressar vulnerabilidade pode ser confundido com fraqueza. Por isso, muitas pessoas acabam guardando sentimentos, engolindo palavras e se distanciando de si mesmas. O silêncio emocional pode parecer um escudo de proteção, mas com o tempo se transforma em peso. Falar sobre o que sentimos é um ato de coragem e de cuidado, não apenas com os outros, mas principalmente com a gente. Por isso, hoje eu tenho o prazer de voltar a uma experiência que a gente teve aqui no Psicologia, bem no iniciozinho, quando dividi essa mesa aqui junto com a outra apresentadora, Laísa, que está aqui hoje. Tudo bem? Anderson, tudo bem com você, com quem está em casa? E para mim também é um prazer estar aqui, dividir a mesa mais uma vez com você, para a gente trocar aí esse conhecimento, fazer essa troca aí de informações que eu tenho certeza que vai ajudar não só o pessoal de casa, mas a gente também é sempre ajudado quando a gente está aqui e começa a falar sobre os assuntos, né? Sem dúvida, principalmente esse, falar o que sente. Gente, é quase que um desafio para a maioria das pessoas. Tem alguns que gostam de sofrer calados. E aí eu abro um parênteses, que a maioria dessas pessoas são homens, que tem uma dificuldade de falar, olha, preciso de ajuda, não consigo. De dizer o que sente, né? Exatamente. E isso aí vai tanto desde relacionamentos, na vida sentimental, quanto em amizades ou relacionamento com pais, entre pais e filhos. Geralmente os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade, né? Sim. De chegar e falar. E aí a gente vê outra coisa também que é preocupante, que no caso os homens também vão ter um pouco mais de dificuldade de buscar uma ajuda, seja uma ajuda médica, uma ajuda psicológica que ele necessite, ele vai ter também um pouco mais de dificuldade do que uma mulher, que já tem mais o costume ali de falar pelos cotovelos e tudo mais. É verdade. Eu acredito que essa construção histórica nossa do homem ter que ser a figura ou a representatividade do poder, da força, da coragem, que resolve as coisas, o guerreiro, isso impede muito do que era uma boa característica, se torna uma muralha que impede de falar, olha, eu preciso de ajuda, eu não consigo largar esse vício, eu estou sentindo isso no meu corpo. É muito comum vermos o número de pessoas que procuram médicos, que são mulheres que procuram médico e homens que procuram médico. Homem só vai ao médico quando não aguenta mais. Exatamente. E quando é levado. Mas para ele ser levado, ele tem que estar muito ruim. Muito ruim. Olha, há alguns dias, eu moro bem próximo do condomínio dos meus pais. E aí eu já era 10 da noite, eu já estava deitado, já para dormir. Minha mãe me liga e fala assim, Anderson, seu pai quer que você venha aqui para andar com ele no condomínio, que ele está com falta de ar. Em 30 segundos eu apareci lá. Ele já estava do lado de fora do condomínio, eu falei assim, vamos andar, né? O que o senhor está sentindo? Ele meio ofegante e tal. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos no hospital. Ele, não, quero não. Não vamos, já que o senhor está assim, como é que o senhor vai deitar para dormir? Vai dormir sentado? Para andar tá bom, mas para ir no hospital não. E se ficar sentado, vai acabar abafando, vai ser ruim. Vamos lá. Não vou não. Vamos sim. Aí peguei pelo braço e fui com ele até dentro de casa, peguei o documento, botei o documento no bolso e botei o casaco nele. Beleza. Eu fui para casa, ele não foi para o hospital e o documento dele está comigo até hoje, que eu sempre esqueço de entregar. Mas ele não foi. Melhorou? Melhorou. Depois que a gente voltou para cá, acho que ele de repente era saudade de me ver. Mas eu tinha visto de manhã. Já tinha batido a saudade. Porém, o fato é que ele relutou para não ir. Sim. Era algo gastro. E a gente, quando está tudo que pressiona nosso organismo, que a gente não consegue respirar direito, dá uma ansiedade, um desespero. Sim. Quando eu tive a Covid-19, eu não tive falta de ar. Você chegou a ter a Covid? Eu tive Covid e
Eu tive falta de ar, eu estava bem, já no finalzinho ali da Covid, e aí eu resolvi limpar um quarto. Gente, era um quarto, devia ser 2x2, sabe? Um quarto pequeno. Quando eu terminei de varrer aquele quarto, não vinha, puxava o ar e não vinha, puxava o ar e não vinha. Aí o que a mulher já faz? Logo, mandei mensagem pro médico. Eu lembro disso, mandei mensagem pro médico, ele mandou procurar alguém que tinha um oxímetro perto e tudo mais, peguei o oxímetro, coloquei, estava ainda tranquila, a oxigenação e tudo mais, mas eu mandei mensagem pro médico. Será que se o meu marido, que também estava infectado com Covid, estivesse com falta de ar... Ah, não, ele sofreu com uma dor de cabeça durante a Covid, uma dor de cabeça, a gente não sabia se era normal, uma pressão aqui atrás, então não sabia se era pressão alta, alguma coisa assim. Ele não falou com o médico, mas eu, por uma falta de ar, eu falei com o médico. Ele não falou nada? Não. Aí ele tem um outro agravante. Além do pastor Davi, que é o esposo da Laísa, ser homem já o coloca no grupo de não querer pedir ajuda e orientação médica. E ele, sendo pastor, eu acredito, imagino, uma autocobrança de vencer aquilo. Eu tenho que ficar bem, sem precisar. Tudo tem que dar certo e tudo mais. Mas aí vem a outra questão, né? Não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos cristãos que a gente não pode pedir ajuda para médicos, né? A gente sempre bate muito na tecla. Nosso programa hoje, ele passa numa emissora de TV cristã. E muita gente fala assim, poxa, um programa de psicologia numa emissora de TV cristã e tá me mandando procurar um médico? Sim, claro e com certeza, né? Sim, claro e com certeza, para não ter dúvidas. Precisa. A gente falava sobre isso na palestra que nós fizemos, né? Do Setembro Amarelo. E a gente falava até mesmo que o missionário costuma falar, né? Sobre você receber oração, tá se sentindo bem, mas não para de tomar sua medicação. Enquanto você não for no médico, o médico te liberar. Não tem problema nenhum você ir ao médico, você precisa. Todo mundo tem que fazer exames periódicos. Jesus andou com um médico. Um dos discípulos de Jesus era médico. E a Bíblia fala também, né? Que os médicos são para os doentes e não para os sãos. Então, se a Bíblia está fazendo essa relação de médico para os doentes, significa que você tem que buscar um médico, né? Não tem problema nenhum. É engraçado que esse versículo, né, fala, os médicos são para os doentes, não para os sãos. Demonstra que, biblicamente, Deus reconhece a existência de pessoas doentes. Sim. Porém, naquele mesmo versículo fala da existência de médicos. Só que é desconsiderado. Sim. Ah, não, porque Jesus cura tudo. A gente não tem como limitar. A única coisa que limita a Deus na minha vida é a minha fé. Sim. É o que eu não confio, eu não permito que ele faça. A questão é, quando você percebe que você precisa de uma orientação médica, você precisa ir o mais rápido possível. Tirar o remédio. O missionário, ele faz as orações e ele orienta. Começou a tomar lá o remédio da pressão alta, continue até você voltar no médico e deixar ele ele mandar você parar. Aí eu faço uma pergunta. Você tem uma criança internada e está no balão de oxigênio. Aí você ora, você manda desligar o balão? Não. Não. Você vai orar para que o médico possa olhar, analisar e ver que a criança está liberada, pode tirar do balão de oxigênio. Gente, é a mesma coisa. O fato é que a gente é envolvido por uma cultura que a gente não pode demonstrar fraqueza. Sim. Né? Seja culturalmente, a cidade, o país que você mora, seja historicamente, né? Hoje um pouco mais fácil vermos pessoas solicitando por ajuda, e também a família. Sim. Hoje ainda é comum você ouvir de pais mandando a criança se calar. Para de chorar. Mas por que será que ela está chorando? Exato. É como se não houvesse um motivador. Exatamente. Achar que tudo é birra, tudo é malcriação. Agora não, agora é Todd. Todinho. Agora é Todd. Ainda colocaram a expressão todinho. Pois é, gente. Mas se a gente começar a olhar, quando a gente manda uma criança se calar quando ela ainda está na infância dela, vai ser um adulto que futuramente não vai saber nem falar que está sentindo alguma coisa. Exato. Ou vai achar que não pode falar que está sentindo alguma coisa. E esse sentir, eu digo, tanto de sintomas físicos quanto de sintomas emocionais, né? Hoje, a quantidade de relacionamentos que a gente vê hoje, Anderson, que estão se perdendo e se destruindo por falta de comunicação.
Mas é porque não conversam? Isso é demais, É porque cara. não conseguem falar o que estão sentindo. O que é que tá me frustrando dentro do casamento, dentro do namoro, do noivado? Não, a sua atitude assim, assim, assim me frustra. Talvez se a gente agisse assim, 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 daria certo. E o outro retrucar, tudo bem, a minha atitude assim, assim, eu posso tentar melhorar, mas a sua atitude assim também. A sua resposta a isso... Eu fico assim, assim, assim. As pessoas não estão sabendo falar, se comunicar e dizer o que elas sentem de frente com as situações que elas têm enfrentado. Engraçado que essa habilidade de falar e ser entendido, a gente trabalha em psicologia. É num setting terapêutico chamado assertividade, que é uma habilidade social. Se você não tiver isso bem treinado, você acaba sendo áspero, rígido, crítico, negativo. Sim. Você acaba insultando a outra pessoa, porém você não percebe. Né? E só num setting terapêutico que você consegue trabalhar isso. Agora, antes da gente começar a gravar, eu falei assim, olha, interessante que esse caso me traz à memória uma conversa que eu estava tendo hoje com uma telespectadora que já acompanha o canal CJC há muito tempo e ela estava tirando justamente dúvidas sobre questões de terapia. Sim. E aí, conversando com ela, ela me contou um episódio do filho dela na escola que casa muito com esse nosso tema hoje. O menino tem 8 anos de idade, estuda numa escola evangélica. Que o título é evangélico. E aí, por algumas vezes, o menino teve alguns episódios que é super comum. Criança cair, criança tropeçar, criança se machucar, né? Criança se sentir mal na escola. E uma dessas vezes, esse menino de 8 anos chegou para a professora, chegou para a inspetora, né? A pessoa responsável, e pediu para chamar a mãe, porque ele havia... a explicação dele é que alguém encostou nele, ele caiu e ele começou a se sentir mal. O que aconteceu? A escola não chamou a mãe. E o menino chorando, sentindo mal, né? Sentindo dor, e ele percebeu que não iriam chamar a mãe. Aí o menino de 8 anos, depois contando para a mãe, falou assim, mãe, eu voltei para a sala e aí eu parei de chorar e parei de falar que estava me sentindo mal. Porque eles não iam fazer nada. Anularam o sentimento dele. E aí, esse é um ponto. No outro dia, a professora, diante da turma inteira, começou a falar, fulano não caiu porque trombou com fulano, com a colega. Sim, a turma inteira, sim. Fez aquela exposição dele diante de todo mundo. Exatamente. Então, a ponto dessa criança, desse menino de 8 anos, chegar para a mãe e falar assim... Mãe, quando eu falar alguma coisa com você, não fala com a direção, não. Porque depois fica mal para mim. A gente está falando de uma criança... De 8 anos. De 8 anos. E quando chegar na adolescência e na fase adulta, como que ela vai lidar com situações parecidas? São nesses casos que o bullying acontece na escola. Sim. E a criança não fala em casa, ou fala... Porém, quando a mãe vai falar na escola, fica por isso mesmo. Esse bullying planta uma semente que vai criando raiz. Aí a gente vai ver pessoas, como eu já vi casos, de crianças com 10 anos de idade que um coleguinha virou para ela e falou assim, nossa, você é muito feia. E ela, com 10 anos de idade, correu para o banheiro para se olhar no espelho e falou assim, nossa, mas eu sou feia mesmo, olha o meu nariz. Acabou. Aquilo dali fez uma menina estudar para passar num concurso público, para conseguir ter dinheiro para pagar a rinoplastia. Depois de quantos anos que ela recebeu aquela crítica? Depois de 15 anos, ela trabalhava só para fazer a cirurgia. Entrou em terapia, fez todo um processo terapêutico. Hoje ela não fez a cirurgia, não tem a cirurgia, e ela falou assim, Anderson, nem me incomoda o meu nariz. Mas porque ela precisou colocar para fora e falar o que ela sentia. Exatamente. Falar o que estava incomodando ela. A gente trabalha com a TCC, né, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante da psicanálise é que existe cura na fala. Sim. É quando você expõe, bota para fora.
Às vezes as pessoas pensam, não vou num terapeuta não, que eu converso com o meu amigo e parece que sai um peso de mim. Realmente. O falar é terapêutico. Né? Você fala, você dá uma aliviada. A questão é que ele não vai ter conhecimento para poder te orientar para resolver o X da questão. Ele só está aliviando os sintomas. E, na verdade, ainda vai ter uma crítica, uma opinião errada. Sem acolhimento. Sem acolhimento. Esse é o problema. Agora, a gente vê que muitos, por conta dessas experiências na infância ou na adolescência, e na adolescência tem um ponto crucial, né? A Zoe está com quantos aninhos? 3. 3. Os meus já estão, uma já está na adolescência e o outro está na pré-adolescência. Uma das coisas que acontece e é muito comum é a invalidação do que essas crianças pré-adolescentes e adolescentes sentem. Sim. Parece que a criança não tem o direito de não gostar daquela comida, não tem o direito de não gostar daquela roupa, não tem o direito de não querer dar um beijo no tio. Todos têm. Não, vai lá, dá um beijo, abraça. Mas peraí. Estou falando que a gente tem que pegar e fazer assim, não, a criança tem que fazer só o que ela quer. Não, não é isso. Mas você precisa respeitar esse... E até mesmo entender o porquê. O porquê não dar um beijo naquele tio. Tem alguma coisa por detrás? É só porque o tio é feio e a criança não vai com a cara dele? Tem medo? Ou será? Infelizmente, nós estamos no século XXI e a gente ainda precisa falar sobre isso, sobre questões de abuso. Já gravamos aqui também com o delegado da Polícia Federal, né? Falando sobre isso, falando sobre abuso sexual e exploração sexual infantil, sabe? Então, isso precisa ser falado. Por que será que a criança não quer dar um beijo naquele tio? E não é a gente forçar. Né? Não é forçar. Daqui a pouco chega Natal de novo e aí vai todo mundo pro shopping tirar foto com o Papai Noel. Sentadinho no colo do Papai Noel. Não quer sentar no colo do Papai Noel e a mãe fala, senta lá porque você vai tirar uma foto. Quem tá debaixo daquela roupa? E por que a criança não quer sentar? Exatamente. Tem alguém ali debaixo que ela não sabe quem é e ela não consegue falar assim, eu não sei quem é, por isso eu não quero sentar. E então... pode nem ser aquela pessoa ali que está no lugar do Papai Noel, né? Na aparência do Papai Noel. Às vezes é alguém de casa que já traumatizou. Sim. O fato é que a gente acaba não dando voz para aquela criança. Volto a dizer, não sou a favor de, vamos fazer todas as vontades da criança. Não é isso. Tudo tem que ter limites. Mas se tem alguma coisa que se destaca, vale a pena observar, avaliar, investigar, perguntar fora do momento de conflito, né? Por que você não quis abraçar e dar um beijo no tio lá? Às vezes a criança vai falar, porque a barba dele me incomoda. E às vezes é uma coisa pequena, às vezes é uma coisa grande. Sim. Eu já tive acesso a uma criança que a questão de timidez dela era tão grande que ela não conversava nem com os pais, nem com os irmãos dentro de casa. Não falava, chegava da escola, e aí, como é que foi a escola? Foi bom. Isso eu tô falando de 4 anos de idade, uma idade que a criança fala sem parar, e pergunta, e pergunta, e pergunta sem parar. E não queria conversar, não queria falar. A mãe, muito sábia, então levou até a psicóloga e começou a fazer a terapia. E no meio do processo, a psicóloga falou assim, primeiro você vai levar essa criança para o shopping. Ele não sabia nem pedir. Eu quero comer isso, eu não quero comer isso. Não, que botava na frente dele e ia para dentro, entendeu? Entendi. E de tanto que ele não conseguia expor o que ele sentia, o que ele gostava, o que não gostava e o prejuízo que teria no futuro. E aí... Um dos treinamentos, né, da psicóloga foi, você vai levar ele para o shopping, deixa ele escolher o que ele quer, leva ele numa loja, deixa ele pedir alguma coisa, porque ele vai precisar colocar as vontades dele, as ideias dele, o querer dele para fora, de alguma forma. E outra coisa também foi esse fato de não ser obrigado a cumprimentar a família. Era uma família... mineiros, né? Então tinha aquele negócio de bença pai, bença mãe, bença avô, bença tia. E tinha esse problema, tipo, não quer dar benção pro vovô, não quer dar benção pra tia, não quer falar com o tio. E a psicóloga falou assim, você não vai obrigar. Ele tem que falar com quem ele quiser falar. E aí a mãe pegou e falou, então tudo bem. Ela conta que na primeira vez a família se reuniu, todo mundo, vem cá falar, minha mãe... Psh. E falei, minha mãe, né, gente? Pronto, soltei. É o meu irmão. E a minha mãe pegou e falou assim, ninguém obriga ele a falar nada com ninguém. Ele vai falar no tempo dele. Eu acho que passou uns 3 encontros da família.
Pronto, ele estava conversando e cumprimentando todo mundo normalmente. Mas quando você obriga a criança a falar, vai lá, fala, vai lá, cumprimenta, ela está até mesmo sendo exposta naquele meio ali da família e ela não vai querer cumprimentar e não vai querer falar. E às vezes é né? vergonhoso, né? E não tinha nada. A psicóloga falou e conversou com ele e tudo mais. Ela falou, não tem nada. Ele não relata nada de que ele não gosta de alguém, nada disso. Mas ele só precisava se sentir tranquilo para poder cumprimentar. Então, Olha uma aí. coisa simples. E depois, passou um tempo, ele começou a escolher o que ele queria comer, o que ele não queria comer. Tocava o terror dentro de uma loja e escolhia uma roupa que ele queria vestir. E a primeira vez que teve uma reação dentro da escola, a professora não chamou a atenção dele. E avisou a mãe. Falou, olha, o fulaninho perturbou e perturbou muito. E eu sei que ele está no processo, então a professora deixou para ver até onde ia. E ele falava assim, para que você está me irritando. Para que você está me irritando. Eu acho que lá para a quarta vez, ele virou e deu um tapa no menino. E a professora fingiu que nem viu. Porque ela falou que foi a primeira vez que ela viu ele tendo uma reação. Ele se manifestou Ele de se alguma manifestando forma. de alguma forma. Mas tudo isso é um processo e tem que ser trabalhado desde a infância. Por isso que a gente Exato. precisa validar e deixar a criança falar o que é que ela está sentindo, o que ela gosta, o que ela não gosta. E não a gente rir da cara dela, fazer chacota, expor ela na frente de outras pessoas. Porque quanto mais isso acontecer, menos a criança vai conseguir se expor e falar do que ela realmente está sentindo. Pois é, e aí esse silêncio emocional, não falo o que eu sinto, a gente está focando muito em criança e adolescente, é porque essa barreira é construída nesse período da vida. Porque ela já percebe que vou falar, não vão acreditar. Não preciso falar mais. Adolescente, quando fala que não está bem, aconteceu alguma coisa, o pai fala assim, para de palhaçada, na sua época eu já virava uma laje, eu já trabalhava com a sua avó, eu já limpava a casa, já... Ok, que bom que você fazia isso, mas a criança, você não colocou ele para virar laje, para limpar a casa, para fazer nada. Ele tem os problemas dele. Sim. E a gente precisa validar esses problemas. A questão toda é a seguinte, às vezes os pais pensam assim, não vou dar corda, senão piora. Aí você se engana. Porque se você não estender a mão, não for empático, não acolher não significa que você concorda. Sim. Não significa que você é a favor daquilo para que aquele mal continue. Acolher é você fazer, olha, é natural você se sentir assim nas condições que você está, da maneira como você está, com as coisas que você já viveu. Enfrentar isso na sua idade é muito difícil, mas eu estou aqui, vamos ver como é que a gente pode melhorar a situação. Isso é acolher. Não é aquele julgamento, Sim. a condenação. E isso, gente, se você, adulto, chega para alguém para falar sobre um problema seu e a pessoa fala assim, para de palhaçada, vai fazer alguma coisa, sai de casa, para com isso. Seu marido está te tratando assim, dá logo supapos nele, acaba logo com esse negócio. Você tá sendo trouxa, você está dando mole. O que você faz com essa pessoa se você tiver um outro problema? Eu não compartilho. Não. Porque a pessoa nem tentou entender o porquê que eu estou falando isso. Exatamente. Só vem me massacrando. E aí, dessa forma, as pessoas se calam. Aí a gente começa a ver as consequências na saúde mental e física. Aí a gente aqui fala de psicologia e propósito, e a gente sempre traz uma referência bíblica. A Bíblia diz que no calar dos lábios a sequidão dos ossos. Não fala. Por que saúde mental e física é abalada por esse silêncio emocional? Porque o corpo seca, o corpo sofre. Sim. Você não consegue expor o que sente, você não consegue trabalhar aquilo com ninguém. Tem pessoas que não têm amigos, porque não confia. E porque tem essa dificuldade de abrir a boca e conseguir falar alguma coisa. E ressalto, não estamos falando aqui de você sair contando a tua vida para todo mundo. Mas geralmente a gente tem uma rede de apoio. A gente tem aquela pessoa ali que fala assim, acontece alguma coisa, você logo pensa, preciso falar para fulaninho, porque você sabe que fulaninho vai te ouvir, não vai te julgar, vai te ajudar. Até tem aquelas amizades que falam assim, me humilhou, mas estava comigo, de brincadeira, né? Me humilhou, mas me ouviu e me acolheu, mas porque você tem que ter aquela pessoa. E quem não tem ninguém? Justamente por falta de confiança, não consegue confiar em ninguém. E a gente consegue ver que um problema vai puxando o outro, né? Você não conseguir falar é porque você não confia em ninguém, você não confiar em ninguém vai te deixar sozinho, você ficar sozinho daqui a pouco te acarreta uma depressão e por aí vai. Então tudo começa com um problema pequeno e se a gente não cuida vai virando uma bola de neve. Quando você
simplesmente conta para suas duas figuras mais importantes, que é pai e mãe, hoje a gente tem famílias completamente diferenciadas. Muitas delas só tem a presença da mãe. E a mãe está com um monte de coisa na cabeça. E ela precisa dar conta de tudo e ainda lidar com os problemas da criança. Sim. Às vezes ela não aguenta. E aí ela, não vou falar para minha mãe não. Ou fala e ela não consegue atender, ou está estressada, dá uma resposta, corta, não valida, não acolhe. Gente, se a pessoa mais importante, que diz que me ama mais do que tudo, fez isso comigo... O que os outros vão fazer? Exato. Ainda vem aquela frase, né? Quem sou eu na fila do pão? Só mais um comprador. Só mais um. Que não vai ter validação, que não vai ter espaço, não vai conseguir expor o que sente. E aí, a gente se depara com consequências disso. Sim. Que é a ansiedade, que é a depressão, como você falou. São pessoas que procuram... Tem aqueles que não procuram médico e tem aqueles que vão ao médico toda semana. Porque precisam falar, senão explodem. Sim. Né? Mas essa é uma minoria. Pouquíssimas. Né? Na terapia, às vezes a gente está lá com uma sessão de 50 minutos e a pessoa fica... vai até o final falando que quase não dá espaço para a gente fazer nenhuma intervenção. E aí ela fala assim, já acabou? Eu nem vi passar. Nossa, mas hoje eu nem tinha tanta coisa para falar. É verdade. Hoje, eu tenho uma paciente que ela é um horário diferenciado dela, né? Porque o local onde ela atende são 30 minutos de sessão. E aí, primeiro dia da anamnese, que a gente conhece a pessoa, ela falou assim, eu falei assim, olha, nossas sessões são semanais, 30 minutos. Assim, 30 minutos? Eu ia precisar de 1h30, 2 horas aqui para falar. Eu falei assim, pois é, a gente vai ter que trabalhar a síntese, Sim. né? Para poder continuar esse processo, porque não dá para falar-se tudo. E aí são pessoas que falam muito e tem aqueles outros que você vai ter que ir cavando e cavando e cavando. Que não conseguem falar. Exato. E essas pessoas, geralmente, que não conseguem falar, são pessoas que, às vezes, lá na infância, elas foram reprimidas. E aí, até a gente, como terapeuta, conseguir fazer ali criar ali um contato com essa pessoa, uma ambiente, confiança, né? E tudo mais, para ela conseguir soltar alguma coisa, demora também. Aí vai 2, 3 meses, até que depois de 3 meses, 12 sessões... Uau, você falou isso. Agora a gente consegue... Começar alguma entender. coisa. Pois é, até porque nem todos estão prontos para ouvir, dispostos... E nem devem. Tem coisas que você fala... problema no casamento, vou contar para todas as minhas amigas. É uma furada. Da mesma forma que minha mãe falava muito para minha irmã, né? Não leve suas amigas para dentro da sua casa. As suas amigas ficam no máximo na sala. Nunca entram no seu quarto. E aí, traduzindo, isso é uma questão comportamental, uma questão física, mas tem um significado emocional, tem um significado de pensamento, que é o seguinte, a sua vida de casal é sua vida de casal. Se sair explanando para todo mundo, você vai quebrar, primeiro, uma confiança e um vínculo para que os outros possam sair dando palpite. E, gente... A pior coisa é pessoa dando palpite sem conhecer a história toda. Exato. Só sabe um pinguinho da história e acha que já pode falar muita coisa sobre aquilo. Porque eu vi isso, é porque eu vivi isso. Não existem histórias iguais. Alguma coisa vai ser diferente. Algum detalhe vai mudar. Já começa porque são pessoas diferentes. Já começa também porque são momentos diferentes. Quem começou... um casal que está junto há 15 anos... está com um problema de comunicação, que foi uma coisa que a Laísa falou, você falou no primeiro bloco, que assim, é a chave mestre para melhorar casamento, que é o diálogo. Com 15 anos, está com um problema de diálogo entre o casal. E aí um casal de 3 anos está com um problema de diálogo. Beleza, junto os 2 casais a gente faz a mesma coisa, conversa e vai resolver? Não vai dar certo. E essa questão de diálogo, Anderson, é muito interessante porque o que é a terapia de casal? É a abertura de você falar aquilo que você
tem guardado do outro, de si, de tudo. E fazer ele escutar, porque na terapia de casal, cada um tem o seu tempo estipulado para poder falar e o outro vai ter que escutar e é obrigado Sem a escutar. comentar. Sem comentar. Depois inverte o jogo. Você Sim. comenta e o outro fica quieto, escutando. E é exatamente isso. Mas por que chega ali na terapia de casal? Não é uma falta de diálogo. E eles estão ali porque eles são obrigados a dialogar. Sim, são verdade. 50 minutos que eles são obrigados a dialogar. E a gente vê terapia de casal dando muito efeito, né? Surtindo efeito. Casais até que depois que recebem alta e falam assim, a gente não pode continuar, não? Pois Deixa é. a gente ficar, porque aqui a gente consegue até conversar melhor e tudo mais. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas precisa haver esse diálogo. Uma vez eu conversei com um casal e eles falaram assim, quando a gente briga, olha que interessante, eu morri de rir daquilo, mas eu falei, gente, que genial, eles acharam uma saída. Quando a gente briga, os dois se calam, vai cada um para um quarto dentro de casa. E eles escrevem e-mail. A mulher manda e-mail pro cara, o cara responde o e-mail dela, e assim vai, eles vão discutindo por e-mail até eles se acertarem. Aí eles voltam a conversar. Porque eles sabem que cara a cara eles não vão conseguir resolver a situação, mas por e-mail eles vão conseguir. São casados há 20 e poucos anos. Olha aí, gente. Olha, a tecnologia contribuindo. A tecnologia só atrapalha. Não. Não. Sendo bem usada, ela ajuda e ajuda muito. Eu atendo alguns casais, né? Eu faço terapia trazer esse caso, né, mais próximo. Terapia de casal, eu acho muito interessante. Embora você sabe, todo mundo de casa sabe que meu foco é infantil, são crianças e adolescentes. Mas, de vez em quando, aparecem, né? E aí surgiu, eu já fiz alguns trabalhos com alguns casais, mas tem um que é muito interessante, que quando a gente começou, na primeira sessão, eu perguntei, o que chamou mais sua atenção na sessão de hoje? A primeira, eu já conhecia uma pessoa do casal, né, eu já conhecia a esposa e o marido, eu só conhecia pelas palavras dela. Sim. E aí, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, não vou fazer mais o tratamento individual com você, eu vou fazer de casal agora, e combinamos, horário certinho, beleza, todo mundo juntinho lá, toda semana certinho. E aí eu falei essa pergunta e ele me respondeu o seguinte, foi essa atividade para casa que você passou. Eu falei assim, que legal, que bom. E para você? Aí a esposa respondeu assim, é que se não... E é online, né? Ela falou assim, é que se não tivesse essa terapia, a gente não teria passado esses minutos aqui um do lado do outro. E aí eu falei assim... Achou o problema? Pois é, um distanciamento muito grande. E o tempo de qualidade que o casal não tem mais. E aí a gente começou, né? Ela tinha algumas limitações de pânico, né? De não sair de casa sozinha, um humor deprimido e, assim, muitas limitações. Depois de um mês, quando a gente começou a sessão, as palavras foram as seguintes. Anderson, eu consegui buscar o meu marido no metrô, eu dirigindo o carro. E agora ele me manda mensagem durante o dia. Porque isso não tinha. Olha só, uma mudança pequena ao nosso ver, mas que para eles é muito significativa. A dor, ela é grande para quem sente. E aí, se não tivéssemos esse processo terapêutico, o casamento teria acabado? Talvez não. Mas estaria bom? Também não. Também não. Isso é certo. E falta de diálogo, que foi o que deu início, talvez, e aí depois teve esse distanciamento e tudo mais. Eu aposto que, obviamente, sem diálogo, nenhum nem outro não falava o que estava sentindo, o que estava pensando, o que incomodava, qual era o medo. Ele sabia, talvez, do medo dela de sair de casa? Talvez não. E falar, eu não gosto, eu gosto. Por exemplo, quando você manda mensagens para ela, ela se sente cuidada. E o pânico que ela vinha sentindo e sofrendo era por falta de proteção. Por que o pânico começou a perder forças? Porque ele começou a demonstrar mais proteção para ela. Exato. Gente, a comunicação, a gente precisa entender que ela não é só para falar coisas boas, bonitas. Às vezes você vai falar coisas pesadas, coisas tristes. Não estou falando que a comunicação ela pode acontecer com insultos, com humilhação. Não é isso. Isso não é exemplo de uma boa comunicação. Tá? Até porque, se você começar a conversar com alguém, essa pessoa vir te humilhando, te diminuindo, não existe.
eu simplesmente paro de falar, dou as costas e vou embora. Melhor, né? Do que bater boca. Não vale a pena, gente, não vale a pena. E aí são duas pessoas que precisam se comunicar e não existe ninguém que conheça mais a gente do que o cônjuge. Ah, mas a minha mãe e meu pai me conhecem. Mas não conhece como cônjuge. Sim. Porque você passa um período da sua vida com seus pais. Mas com o seu cônjuge você passa muito mais tempo. Você dorme do lado. Até a intimidade é maior. Sim, você fica colado. Agora, com pai e mãe, depois da adolescência, o pai está na sala, você está no quarto, o pai está na cozinha, você almoça junto, levanta, vai pro celular, vai fazer outra coisa, vai sair com os amigos, vai ver as coisas da igreja, vai fazer vai trabalhar. Gente, quando a gente está na fase adulta e morando ainda com os pais, basicamente você chega em casa só para dormir. Quase isso. Você vê os pais, às vezes, hora acordado, hora não. Conversa um pouquinho. Final de semana você está cansado, você quer se distrair, você vai para a praia. Sem os pais. Você vai sair com os amigos. Sem os pais. Aí você, domingo, está em casa. Os pais não estão. Não estão. Ou você, não, agora eu vou dormir um pouco. Passa o domingo inteiro dormindo. Tá. Agora, se você tiver com o seu cônjuge, você vai ter que sair final de semana, você vai ter que conversar todos os dias, você vai ter que planejar coisas para o próximo mês e não vai ter para onde correr. Agora, quando não tem comunicação entre os dois, aí tudo se quebra. Precisa. Quando a gente trabalha o treino de habilidades sociais, né, a gente trabalha sobre a assertividade. E é uma linha muito tênue. De um lado, a gente tem a passividade. A pessoa que não fala nada, que não fala se gosta, se não gosta, se está mediano, não consegue falar. Do outro lado, a gente tem a agressividade, que já é aquela pessoa que fala o que dá na telha, se o outro vai gostar ou se não vai gostar, não estou nem aí, eu falo mesmo. E no meio, a gente tem a assertividade. E aí é que eu falo que a gente pode falar tudo para qualquer pessoa. Eu posso falar qualquer coisa para qualquer pessoa, mas eu só tenho que saber como falar. Eu não posso ser passivo a ponto de não falar. Eu não posso ser agressivo a ponto de falar do jeito que me der na telha. Sim. Eu tenho que ser assertivo. Falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, por que eu gosto, o que eu não gosto, o porquê daquilo, explicar para outra pessoa. E é tão libertador quando as pessoas aprendem a falar não, Anderson. No treino de habilidades sociais, quando a pessoa aprende a falar não, ela fala assim, mas eu não posso negar tal coisa para o meu marido, eu não posso negar tal coisa para o meu filho, eu não posso falar não para minha mãe. Não, dependendo da coisa, você pode falar, mas você precisa explicar o porquê daquele não. Sim. Eu não vou fazer isso por conta disso, disso, disso. Você paga essa conta. Eu não vou pagar esta conta porque o meu dinheiro está vai ser para isso, aqui, isso, aquilo outro. E é libertador, as pessoas começam a falar não. Um caso muito interessante que eu tive uma paciente que a gente fez esse treino de habilidades sociais porque ela tinha um problema com a sogra. Só que o negócio era tão assim que eu pedi até desculpa para ela, porque eu ri na sessão e ela riu junto comigo. Ela falou assim, Laís, minha sogra foi na minha casa e mandou eu fazer um café. Foi um café? Foi. E aí ela falou para mim assim, 2 colheres de pó de café. 3 não, porque eu não gosto. Ela falou, Laís, eu estava na minha casa e eu gosto de café com 3 colheres de pó de café. E eu fiz o café com 2 colheres de pó de café porque ela quis. Aí eu, e você fez o quê? Ela, nada, eu não bebi o café. Todo mundo bebeu e eu não, porque eu gosto com 3 colheres de pó de café. E ela mandou fazer com 2. Ela queria aquele chafé, né? Aquele café fraco. E a outra não gostava. Eu falei, mas você estava onde? Na minha casa. Eu falei, com pó de café, quem comprou? Eu comprei. Eu falei, com que fogão? O meu gás, a minha colher, o meu coador, a minha garrafa de café. E eu não pude tomar o meu café. Eu falei, então tá bom. A gente foi fazendo esse treino e tudo mais. Aí teve um dia que ela chegou e falou assim, a sogra voltou na minha casa. Eu falei, e aí? Ela pediu para fazer o café. Eu, com 2 colheres de pó de café. Eu falei, você fez? Aí ela, não. Eu falei para ela que na minha casa nós tomamos café com 3 colheres de pó de café e que se ela preferisse, ela poderia fazer um outro café para ela com 2 colheres de pó de café, mas que eu faria o nosso café com 3 colheres de pó de café. Uau! Aí eu falei, e o que rolou? Ela bebeu meu café com 3 colheres de pó de café. Eu falei, você tá vendo como foi simples? Outra questão que a sogra sempre gostava de pagar a conta dela e do marido no restaurante. E ela falava, poxa, eu trabalho, ele trabalha, a gente não quer que ela pague a conta. E não foi bem aceito por ela. Então, ela sempre deixava a sogra pagar a conta, mas sempre relutante. A primeira vez, e tem outra questão, né? Que quando a gente começa a expor as nossas opiniões, o que a gente gosta, falar dos nossos pensamentos, não é bem aceito pelas pessoas. Uma faísca grande. Anderson nunca falou o que ele sente, por que agora ele quer falar?
Exato. Você nunca falou que você não gosta, por que agora você quer falar? Parece até assim, aí agora tá mostrando as asas, tá mostrando quem é. E aí, gente, começa a ficar, não, ela tá muito esquisita. Mudando. Evita o contato. Fulano tá mudando. E eles foram no restaurante, depois de iniciar o treino de habilidades sociais. Eu falei pra ela, nem sempre isso vai ser bem aceito, pode ser que vai dar uma rixa de vez em quando. E ela falou, a gente foi, e eu cheguei no final, peguei a minha conta e falei, a minha conta e do meu marido a gente vai pagar. Ah, mas por que sou eu que pago sempre? Porque a gente trabalha e eu gostaria muito que a gente pagasse a nossa própria conta. Eu não ia ter essa discussão nunca, tá, gente? Quem quiser pagar minha conta, que vá. Quando você falou, eu falei assim, gente, eu não tenho essa sorte. Mas isso era algo que mexia com o ego dela. Ela trabalhava, o marido trabalhava, mas ela nunca conseguiu anos de casamento. Pra ela, isso tinha uma importância, Tinha uma né? importância. E a sogra, e virou aquela coisa no restaurante, eu pago, eu fiquei imaginando uma cena assim, uma puxando a conta, outra puxando a conta, eu pago não sei o que lá. E o gerente que ficou feliz, né? Essa daí não vou tomar calote. Paguem as duas. E por fim, ela tomou a conta da mão da sogra, falou, quem paga sou eu, levantou e foi pagar. Aí eu falei, tá, foi assertiva? Ela falou, não, eu fui agressiva. E ela conseguiu reconhecer, ela falou, eu fui agressiva, mas eu vou ter outra oportunidade de ser assertiva, mas desse dia não teve como. Falei, tá bom. Passou um tempo, ela falou, fomos no restaurante. Eu falei, vixe, meu Deus, como é que foi? Na hora de pegar a conta, ela chegou, olhou pra mim, eu falei assim, eu pago a minha conta do meu marido. Ela falou, tudo bem, pode ir lá pagar. Acho que ela ficou com medo, né? Ela falou assim, não, mas pra nós tá tudo... Aí ela explicou pra sogra naquele momento, pra nós tá tudo bem, eu pagar a nossa conta, ou ele pagar a nossa conta, a gente trabalha pra isso, E eles eram cristãos, então ela usou da palavra, deixará o homem pai e mãe, e agora a gente já deixou vocês. Dali pra frente foi tudo ótimo. Olha aí. O outro conseguiu entender o ponto de vista dela, ela conseguiu mostrar o que ela não gostava, o que precisava mudar e conseguiu mudar. E pronto, todo mundo começou a viver em paz. Isso mostra uma consciência dela mesma. Sim. E muitas vezes a gente não fala para o outro o que sente, o que está pensando naquela situação, porque a gente acha, quem sou eu? Uhum. O que é bom para mim? Isso é uma das coisas que a terapia ajuda muito, porque você se descobre. Sim. Você se descobre que você é omisso. Uhum. Não, eu sempre fui calmo, eu não gosto de entrar em conflito. Ok, mas aí você também peca por omissão, que você não impõe sua vontade e alguma tragédia pode acontecer justamente porque você se omitiu. Sim. Ou não, eu sou agressivo, então eu não me relaciono. Peraí, mas aí você vai viver sozinho? Não existe. É o caso das pessoas 8 ou 80. Pois é. Você precisa se conhecer. Beleza, eu explodo com esse caso aqui. Então eu trabalho sobre isso, para saber até onde é o meu limite. A gente também não consegue ser perfeito em tudo não, gente. Nem Se, por exemplo, você pode... Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Você tem medo de altura. Aí você vai para um prédio que tem uma sacada, você sabe que você não consegue chegar na beirada. Então você fica uns 3 metros atrás, olha ali é o seu limite. Uhum. Você foi até onde você pôde ir. Da mesma forma, conversar com fulano não dá certo, porque ele acaba me julgando, eu acabo não conseguindo falar o que eu sinto. Então, esse é o seu limite, não consegue falar só com ele? Procura um terapeuta. Sim. E faz uma terapia de família. Exatamente. Existe a terapia individual, de grupo, que são pessoas que elas têm um assunto em comum, que conversa com todas, ou um misto, né, homens e mulheres. Tem a terapia de casal e tem a terapia de família, que é muito eficiente. Porque, às vezes, o problema não está numa pessoa. Às vezes está numa crise da família inteira. Uhum. E aí você precisa ter todos ali no mesmo ambiente. Mas eu não vou conseguir falar porque senão vai virar um bate-boca. Às vezes, dentro com o terapeuta, o bate-boca ele vai conseguir perceber as coisas que Sim. tem que ser dado foco, né? Agora, quando eu não falo das minhas emoções, eu estou machucando a mim mesmo. Sim. E o que você acha das consequências disso? A gente falou sobre ansiedade e depressão. O que a gente pode ver nitidamente? Fala assim, caramba, é por conta disso que eu estou muito ansioso. Dores. A gente sente dores no corpo por conta dessas coisas. Quantas vezes você psicossomatiza, né? Exatamente. Quantas vezes você não consegue colocar para fora, você sente uma dor de cabeça?
Exato, é verdade. Você está passando por um problema. Não vou colocar de se colocar para fora qualquer situação, mas você está passando por um problema e você não tem com quem compartilhar aquele problema. E aí você fala assim, esse problema está me dando uma dor de cabeça. Vou É dar porque você não tem para onde um falar. exemplo. Você é mãe e ao ver as coisas do seu filho, você encontra um pacotinho de drogas. Aí você vai falar pro... Aí não tem o pai. O pai está ausente. Nem aparece, não paga pensão, não faz nada. É você sozinha. Aí você vai conversar com a sua vizinha? Não, ela Não. vai julgar o menino. Vai. Vai conversar com a sua mãe? Não, porque ela vai julgar o neto. E vai falar ainda que você é uma péssima mãe. Exatamente. Aí você fala com quem? Olha a situação, né? E aí você não fala, começa a sentir peso no corpo. E aí as pessoas falam assim, ah, não, tenho que ir na igreja porque alguma entidade, alguma coisa, tem que sair. Gente, tem coisas que a gente precisa resolver porque está na nossa mão para resolver. Sim. E Deus é muito organizado. Ele é organizado para tudo. Para isso, então, ele não vai fazer você realizar o jejum. É você que fecha a boca e faz o jejum. Ele não vai pegar você e colocar ali para orar no seu quarto em secreto. Não, é você que vai lá e ora. Tem coisas que é você quem precisa resolver. E aí, você não resolve, joga tudo na conta de Deus, só que o que não for para Deus pagar, Deus não paga, porque ele não vai fazer uma coisa que é a gente que tem que fazer. Começa a ter aquela dor aqui, né? Sem explicação. Dor no pescoço. Aí pode acontecer uma hipertensão? Pode provocar uma hipertensão? Pode. Pode. Pode provocar uma diabetes? Pode. Pode provocar uma hérnia de disco? Pode, porque fica tudo muito tenso. Só uma coisa que eu já vi. Gastrite e úlcera no estômago por causa dessas coisas. Olha isso. E todo mundo fala assim, ah, que besteira, isso é mentira. Não, gente, não é. Sabe, essa psicossomatização, ela é real. Ela é real. É aquela frasezinha bem de Instagram mesmo, quando a boca cala, o corpo fala, é exatamente isso. O seu corpo vai falar de algum jeito. Se você não abre a boca para falar, ele vai falar de outro jeito. É uma dor, é uma enxaqueca. Ai, nunca tive enxaqueca, agora comecei a ter. Vamos ver o lado psicológico das coisas? Às vezes uma terapia já vai te ajudar. Né? Você vai conseguir colocar para fora. E outra coisa também que a gente trabalha muito em terapia, eu sempre falo, terapia não é pro resto da vida, um dia você vai receber alta. E aí quando eu vejo que tem essas pessoas que não conseguem falar muito do que elas estão sentindo, o que gosta, o que não gosta, não se abrem muito para outras pessoas, eu falo assim, você vai ter que achar alguém que vai ser a sua rede de apoio. E aí a pessoa fala assim, ah, mas por quê? É porque vai ter um dia que eu vou falar tchau para você. E quando eu falar tchau para você, quem é que vai te ajudar com as suas questões? Você precisa ter uma pessoa de confiança. Sabe? Eu vejo, eu estava assistindo uma série outro dia e eu não sabia muito bem como funcionava essa questão do Alcoólicos Anônimos, né? E os Alcoólicos Anônimos, parece que eles têm um padrinho, não é? Eles têm um padrinho que quando eles não estão ali nas reuniões ou quando eles já saem, tem alta ali daquelas reuniões dos Alcoólicos Anônimos, aquele padrinho, aquela pessoa, é a pessoa de confiança dela, que ela vai poder então, tô numa crise, a pessoa que é alcoólatra, tô numa crise, eu quero beber? Não, peraí, deixa eu conversar com meu padrinho. Aquela é a pessoa que vai dar um suporte emocional para aquela pessoa, que vai falar, que vai conversar e vai falar, não, você não pode, olha seu progresso até aqui e tudo mais. Não é a mesma coisa na terapia? A gente não precisa, então, achar outra pessoa de confiança para quando você tiver alta da terapia, que você possa, então, recorrer a essa pessoa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É ter aquela pessoa, a sua pessoa. É ter a pessoa de confiança, que você fala assim, não, eu posso ligar para ela para qualquer situação. Em qualquer momento que eu sei que ela vai me dar um suporte, ela vai me acolher, ela vai ter empatia, ela não vai me julgar, ela vai me escutar e vai dar tudo certo. É essa pessoa. Pois é, e você, às vezes, encontra alguém muito próximo, que às vezes a gente não está nem dando atenção. E aí tem um detalhe, você falou uma coisa que é o desejo de muitos terapeutas, não vou falar de todos, porque tem alguns que querem ficar com a pessoa a vida inteira porque não querem perder o dinheiro. Né? Tem isso também. Na TCC, a gente prepara o paciente para ele ser o próprio terapeuta dele. Isso é uma das recomendações da terapia cognitiva comportamental. A questão é que fiz uma vez, recebi alta, a Laísa me deu alta, nunca mais vou voltar para a terapia? Não necessariamente. Vamos imaginar que você é uma jovem e aí você vira adulta, tem um filho, casada, né, tem um filho,
E aí você fez a terapia com a Laísa, conseguiu superar muita coisa, os diálogos e tudo mais. Beleza, recebeu alta. Passam 5 anos, a mulher se divorcia. Ela volta para a terapia? Óbvio, porque é um ambiente totalmente novo, ela não foi preparada para aquilo. É uma demanda nova que ela ainda não sabe como lidar. Agora, vamos imaginar, passam 5 anos e ela engravida de novo. Se for uma gravidez parecida, talvez ela não tenha necessidade, não sinta necessidade de voltar lá para a terapia. Sim. Agora, olha, eu estou com um descolamento de placenta, o médico falou que pode acontecer isso. Isso é novo. E por isso que a terapia, ela é assim, as pessoas vão, saem, né? E fica nessa. Não é sair de qualquer jeito, mas quando você termina um ciclo, né, você está de alta, Sim. você vai bem. Procura sempre uma pessoa, tenha sempre uma pessoa que esteja próximo de você, que não vai estar com você para fazer as mesmas intervenções, mas para ser um apoio. Surgiu algo novo, volte, não deixa também a coisa correr, né? A bolinha de neve, né? E crescendo. Crescer, porque aí depois o negócio fica gigante. Depois de tudo que a gente viu aqui, e nós falamos aqui sobre falar sobre o que sente, né? Sobre as emoções, não significa que você é fraco quando você compartilha, quando você se demonstra e você, às vezes, está chateado, mas você se cala e você se isola dentro de casa. Isso não vai resolver. Ah, mas resolve na minha cabeça, eu estou digerindo o negócio. Ok, mas não resolve. Aparentemente resolve, mas não trata o que causa, o motivo do problema. Você só está lidando com um sintoma. Então, chegar e falar assim, olha, eu fiquei chateado por conta disso, eu estou aborrecido por conta disso. Parece que a gente tem medo de dizer que sente e tem emoções desagradáveis, como medo, raiva, nojo, tédio. Parece que a gente não pode sentir essas coisas. Sim. Só que essas coisas não é a árvore que sente, não. Somos nós. Né? Estou com raiva e eu... E, gente, quando você se conhece, você chega para sua família e fala assim, hoje eu estou com raiva, por favor, me deixe em paz. Talvez é melhor você falar isso do que você ficar, qualquer coisinha você está se explodindo, tentando fingir que está tudo bem. Exatamente. Né? Se conhecer e deixar claro para as pessoas de forma assertiva. Não é assim, estou com raiva, não vem não, senão eu viro o giraia aqui, não precisa. Nós vamos explicar o porquê da raiva. Estou com raiva porque hoje meu dia... no trabalho, não foi um bom dia, passei por um estresse, depois a gente conversa. Exatamente. Acabou. Todo mundo entendeu. Você fala o que sente de uma maneira que o outro entenda e aí eles passam a te ajudar. Sim. Né, nesse convívio. Laísa, foi muito bom a gente conversar aqui. Foi ótimo. Pra caramba. Precisamos fazer mais vezes, né? É verdade. Quem quiser te seguir no Instagram, você sempre fala aqui, mas vamos falar de novo. @psi.laissaadrian, tá aí passando para você aí na tela, @psi.laissaadrian, mas também não deixa de seguir o nosso programa Psicologia e Propósito no @psicologia propósito. Show de bola. E você de casa, que me acompanha lá, todos os dias tem um boletim de divergência, que eu falo muito sobre atipicidade, TDAH, TEA, TOD. Todo dia tem uma informação nova. Então, você que quer ficar por dentro, é Anderson Nascimento Oficial no Instagram. Vai ser um prazer, ok? Gente, esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!